Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé. E digam todos como está escrito assim: e logo mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente. Meus irmãos, aproveitar que estamos em pé, quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Estaremos lendo no capítulo de número 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17, onde assim nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Muito obrigado. Eu quero, meus amados, nessa oportunidade, expressar a minha alegria em poder estar mais uma vez na nossa igreja aqui em João Pessoa, participando de um culto de adoração a Deus, e nesta oportunidade, na celebração dos 40 anos da Umadene. Quero agradecer a Deus pelos abraços e a maneira sempre bem recebida que tenho sido aqui em nossa igreja em João Pessoa. Quero também saudar as nossas irmãs, em nome da minha esposa, irmã Lídia Dantas Costa, que infelizmente não pôde estar presente aqui nesta viagem, mas em nome dela saudando a nossa irmã Carmen Lúcia, e em nome da irmã Carmen Lúcia saudando todas as mulheres que estão presentes, as irmãs que estão presentes aqui nesta Assembleia Geral da nossa Umadene. Quero saudar também a todos os pastores presidentes de convenções da região Nordeste, da pessoa do pastor Zé Carlos de Lima, presidente da Umadene. Eu saúdo a todos os pastores presidentes de campos, de convenções, e na pessoa deles, todos os membros das vossas convenções que também estão presentes aqui. Quero saudar ao pastor Zé Carlos de Lima como primeiro vice-presidente da mesa diretora da CGDB, pastor José Osvaldo, primeiro secretário da nossa convenção, da mesa diretora da CGDB, pastor Edson Vicente, que é o nosso segundo tesoureiro da mesa diretora, e o pastor Jacob, que é membro do conselho fiscal da CGADB. Saudar também o pastor Joab, pastor Alexandre Júnior, que fazem parte também da mesa diretora como secretários. Também saudar aqui, em nome do pastor Wellington Neto, presidente do Conselho Nacional da Juventude, pastor Ailton Júnior, que é o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, e na pessoa dele saudar também os demais membros dos conselhos e comissões da nossa CGDB que se fazem presentes aqui nesta reunião. Alegria ter aqui também comigo, ao meu lado, meu querido sobrinho Vinícius Costa. O Vinícius é o filho da minha irmã mais nova, a Rutinha, e é a queridinha da casa. Nós somos de 6 filhos, o mais novo sempre é o mais querido, né? Então a Rutinha, minha irmã mais nova, é a queridinha da casa. E seu filho aqui está, que foi recebido aqui no Nordeste, particularmente ali em Pernambuco, né? E abraçado pelo pastor Ailton José. E olha, esse abraço foi tão apertado que dificilmente ele vai querer se desfazer desse abraço, pastor Ailton. A maneira que os irmãos lá receberam meu querido Vinícius, meu sobrinho. Deus te abençoe, você e a sua família. Meus amados, estamos em festa e já podemos sentir a presença do Espírito Santo. A liberdade que o Espírito Santo tem para se manifestar nesse lugar. Louvando a Deus pelos cantores
E aqui, em nome da nossa querida irmã Eliane, saudar os mais cantores que se fazem presentes aqui o Adiel lá em São Paulo, nosso irmão e amigo, a nossa irmã Dalet, que congrega conosco ali em Guarulhos, a congregação Jardim Paulista. Que bom podemos nos encontrar nessa celebração e sentir a presença de Deus. Nos louvores, nós recebemos mensagem do céu para o nosso coração. Os louvores aqueceram a nossa alma. Os louvores nos aproximaram do céu nesta noite. Certamente aqui estamos à disposição do Senhor para que Ele continue falando conosco. Eu não quero me alongar, pois amanhã logo cedo teremos aqui a continuação deste trabalho, mas eu preciso trazer aos irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Insistentemente Deus tem colocado essa palavra para a nossa meditação aqui nesta noite. Quero fazer cumprindo com aquilo que o Senhor Deus tem colocado em meu coração. Texto do Evangelho segundo escreveu João, os versículos que nós lemos, faz parte de um dos momentos mais importantes, eu diria uma reunião, privativa, reunião privada entre o Senhor Jesus e os seus cooperadores. E o Evangelho de João reproduz o início dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. A partir do capítulo 13, nós já encontramos ali o Senhor Jesus praticamente trazendo uma palavra de despedida para os seus discípulos. Me permita aqui um parênteses, a gente fica muito preocupado com o horário, mas não posso deixar de saudar a todos os pastores, toda a igreja em nome do meu pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem um carinho muito especial pela Almadene, um carinho muito especial pelo pastor Zé Carlos de Lima. Ele nos conta com detalhes as reuniões que aconteceram da Almadene, sempre honrando a CGDB. E então, em nome do nosso patriarca, pastor, o presidente emérito da nossa convenção geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa, saúda todos os irmãos que aqui estão. Amém? Irmãos, sabem que o Nordeste tem uma particularidade muito grande na nossa vida, porque eu também sou aqui do Nordeste, e a Almadene é a união de pastores todo o Brasil, que é composta por, parece que 16 pastores presidentes de convenção. A Almadene é aquela que acreditou em mim. Me permitam aqui, a Almadene foi as primeiras convenções que me indicaram, me permita aqui, da pessoa do pastor Valdomiro, uma reunião da Almadene, me indicaram para que eu disputasse a convenção geral, algo que eu não pensava, mas o Almadene me motivou a isso, e pela bondade e misericórdia de Deus, aqui estou juntamente com os irmãos, sempre grato ao Almadene, sempre grato ao meu Nordeste, ao meu Ceará. Eu vi aqui que a comissão do Ceará parece que está ganhando as outras aqui, me permitam, né? Os pastores do Ceará estão presentes aqui, mas o Nordeste é tudo mesmo sangue, glória a Deus por isso. Mas dando continuidade então, meus amados, nesses últimos momentos que o Senhor Jesus está com os seus discípulos, então ele faz ali as previsões do que aconteceria dali por diante. Lava os pés dos seus discípulos, trazendo uma lição de humildade, prediz que Judas irá traí-lo, estabelece um novo mandamento a ser observado. Que mandamento é este? João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A lição do amor, ensinada pelo Senhor Jesus, que é a fonte do amor, nos faz entender que se nos amarmos uns aos outros, estamos declarando que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E certamente a mensagem do amor, o ensino a respeito do amor, que é tão importante e fundamental para a unidade da nossa igreja, parece que não, mas é uma das mensagens certamente mais difíceis, não somente de ser ensinada ou pregada, mas também de ser vivida, mas está na palavra de Deus. E se amamos uns aos outros, isso fortalece a unidade da igreja. Onde está presente o amor, ali está presente o Espírito Santo. Onde está presente o amor, ali está fortalecendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. O amor blinda a igreja do Senhor. O amor não deixa brechas para setas malignas, e esse amor estamos desfrutando aqui nesta noite. O amor que está no meu
meu coração por você, o amor que está no seu coração por nós, vem do céu, vem do céu, vem do trono de Deus, aquece a nossa alma, alegra o nosso coração e nos fortalece na presença do Senhor. Esse foi, meus amados, o fundamento estabelecido pelo Senhor Jesus, estando ali com os seus discípulos. Jesus também prediz que Judas o negaria por 3 vezes, mas a partir do versículo 14, o Senhor Jesus passa a se despedir efetivamente dos seus discípulos, onde esse tom de despedida trouxe um peso de tristeza, e Jesus percebe o peso dessa tristeza dos seus discípulos e passa a consolá-los. A partir do versículo 1 do capítulo 14, assim está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito é o nome do Senhor. A mensagem de Jesus continua sendo a mesma: não fiquem tristes. Essa é a palavra do Senhor Jesus para o meu e para o teu coração. Não importa os desafios, não fique triste. Não importa o que você está passando, não fique triste. Não importa o que você não sabe o que vai acontecer amanhã, não se turbe o vosso coração. Há o Senhor Jesus que ora para nós de uma maneira consoladora. Bendito é o nome do Senhor. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: acredite em mim, acredite no meu Pai. Eu tenho de voltar para a casa de meu pai, e estarei voltando para o céu. Lá é o meu lugar, lá é a casa de meu pai, mas eu estarei lá preparando lugar para vocês. Ali terá um lugar para cada um de vocês. Bendito é o nome do Senhor. Jesus faz uma promessa impressionante. Os versículos que nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, glória a Deus. Esse Espírito de verdade era o que estava no Senhor Jesus Cristo. O Espírito de verdade era o que prevalecia no Senhor Jesus Cristo, e os discípulos já conheciam, por terem convivido com o Senhor Jesus. Aquela convivência com o Senhor Jesus os fez com que eles conhecessem que o Espírito da verdade estava no Senhor. Os que conviveram com o Senhor Jesus, os que não conviveram, não conheciam esse Espírito, portanto não compreenderiam o que Jesus estava falando. E Jesus mostra os benefícios desse Espírito na vida daqueles que o receberiam. Depois de ressurreto, Jesus visita os seus discípulos que estão a portas fechadas, com medo dos judeus. Mas no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, em versículos 19 a 22, nós lemos: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Os discípulos receberam o Espírito Santo e passaram a ser o templo do Espírito Santo. E essa é a palavra que eu tenho para o meu e o teu coração nesta noite. Eu e você somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, ele já ressurreto: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. Aleluia. No dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo. Cumpriu-se as provisões proféticas de João Batista,
que está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 7 e 8, e pregava João Batista dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Esta era a mensagem de João Batista. Porém, no dia de Pentecostes, essa mensagem se cumpriu nos discípulos. Porém, eles já tinham o Espírito Santo. Quando foram batizados com o Espírito Santo, eles já eram o templo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é, na verdade, o Consolador que nos foi enviado. Segundo o que havia dito Jesus: eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador. E a promessa de Jesus é que o Consolador ficará para sempre conosco. E a mensagem é essa: todos que aceitam a Jesus como Salvador passa a ter o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo em nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Independentemente de ser batizado com o Espírito Santo ou não, nós somos o templo do Espírito Santo. O crente batizado com o Espírito Santo é templo do Espírito Santo. O crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo também é templo do Espírito Santo. Todos nós que recebemos a Jesus somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. Onde eu vou, o Espírito Santo vai comigo. Onde eu estou, o Espírito Santo está comigo. Onde você está, o Espírito Santo está contigo. Onde você vai, o Espírito Santo vai contigo. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo deixa a seguinte mensagem, registrada em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Todos os crentes são templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, nós somos o Espírito Santo. A nossa vontade é dele, a nossa direção é dele. Tudo que acontece conosco vem dele, tudo que acontece na nossa vida vem dele. Ele está em nós, e a honra e a glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Se o pregador prega bem, é por causa do Espírito Santo. Se o cantor canta bem, é por causa do Espírito Santo. Se o ensinador ensina bem, é por causa do Espírito Santo. Aleluia, é o Senhor Jesus. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, para que seja conosco. Aleluia, nós pregamos, mas quem salva é Jesus Cristo. Nós pregamos, mas quem batiza com o Espírito Santo ainda é o Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Todos os crentes são templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Deus. O Espírito Santo vem de Deus. Receber o Espírito Santo é viver do Espírito e não na carne. Eu vou repetir: receber o Espírito Santo é viver do Espírito e não na carne. Oh, aleluia, 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 aleluia. É bem por isso, meus amados, que nossos cultos muitas vezes o Espírito Santo toma conta do ambiente, e a carne e o Espírito Santo prevalece, os desejos da carne. Aleluia. Não aparece o homem, aparece o Espírito Santo. Não aparece o pregador, aparece o Espírito Santo. Não aparece o cantor, aparece o Espírito Santo. Somos viver do Espírito Santo e não da carne. Receber o Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito. Eu vou repetir: é ser controlado pelo Espírito. Receber o Espírito Santo é vencer os desejos carnais. Receber o Espírito Santo é ter uma vida diferenciada. Receber o Espírito Santo é ter uma vida comprometida com Deus. Receber o Espírito Santo é estar afastado do pecado. Receber o Espírito Santo é ter compromisso com o Senhor nosso Deus, é ter compromisso com o céu. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo deixou registrado que está em Romanos capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é por isso que eu digo que todo crente é templo do Espírito Santo, porque é do Senhor, é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é do Senhor.
Quem não tem o Espírito Santo não é dele, é o que está escrito na carta aos Romanos. Os que aceitam a Jesus como Senhor passam a pertencer a Ele, e pertencer a Jesus Cristo é ser sua casa, é ser habitado por Ele. Aleluia! A salvação em Cristo Jesus faz com que o ser humano passe a ser morada do Espírito Santo, e isso resulta em mudança de vida. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua vida é mudada. Quando você recebe o Espírito Santo, o caráter é mudado. Tem de mudar o caráter. Receber o Espírito Santo é mudança de caráter. Aleluia, aleluia. O crente, ele é todo dirigido pelo Espírito Santo. Ele é todo crente, não é aquela história de que eu sou crente, mas meu braço não é crente. Eu sou crente, mas não. O crente que tem o Espírito Santo todo, ele é santificado para servir ao Senhor através da ação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo produz mudança de caráter. O Espírito Santo produz mudança de comportamento. O Espírito Santo produz mudança de sentimentos. O Espírito Santo produz mudança de futuro. O teu futuro foi mudado porque você é templo do Espírito Santo. O teu futuro foi mudado porque o Espírito Santo habita em você. Bendito é o nome do Senhor. Receber o Espírito Santo é ter mudança nos relacionamentos. Aleluia. Quando você é templo do Espírito Santo, o seu relacionamento muda com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu esposo, com o seu cônjuge, com a sua família. Porque quem é templo do Espírito Santo traz paz no seu coração, não vive em contenda, mas vive em paz. O lar é uma bênção, o lar é um pedacinho do céu. Lá na sua casa tem um altar de adoração ao nome do Senhor. Que é isso? É a presença do Espírito Santo que nos motiva, nos incentiva a levantar um altar de oração em nossa casa, a adorar a Deus em nossa casa, porque o crente que tem Espírito Santo adora a Deus na igreja, adora a Deus em casa, adora a Deus no caminho, adora a Deus na escola, adora a Deus no serviço, adora a Deus onde ele estiver. Onde ele está um adorador de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Essas observações nos trazem reflexões a respeito da ação do Evangelho na nossa vida. A nova vida em Cristo não aceita a sociedade com o pecado e os desejos carnais. A ação do Espírito Santo prevalece os desejos carnais. A ação do Espírito Santo prevalece o pecado. O Espírito Santo que está em nós nos monitora em todo o tempo. Ter o Espírito Santo resulta em mudança de vida no nosso dia a dia. O Espírito Santo é aquele que nos alerta, é aquele que nos blinda. E nesta noite, meu amado irmão, minha querida irmã, falo para mim, falo para vocês, falo para cada um de nós: você está blindada, você está blindado pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Um dia o Senhor Deus disse para um profeta para que ele medisse a Jerusalém, para que fosse construído um muro ao redor de Jerusalém. Mas no mesmo instante o Senhor Deus disse: não precisa medir, porque eu mesmo serei o muro de fogo ao redor de Jerusalém. Nesta noite o Espírito Santo é este muro de fogo ao teu redor. Você está protegido, você está protegida, não existe brecha em você. Você está blindado pela ação do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ter o Espírito Santo é mudança de conceitos pessoais. Não prevalece o meu conceito, prevalece a ação do Espírito Santo em minha vida. Não prevalece a minha natureza, prevalece a natureza do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A natureza do homem é má, a natureza do homem muitas vezes leva ele a errar, mas a natureza do Espírito Santo vem de Deus. A natureza do Espírito Santo nos faz entender que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Ser templo do Espírito Santo é receber um selo. É receber um selo. Essa é uma mensagem excelente, meu amado irmão. Todos nós somos morada do Espírito Santo. Escute só, já estou caminhando para encerrar. Na vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja, subirão os que são templos do Espírito Santo. Amém? É possível que alguém batizado com o Espírito Santo não suba. É possível que alguém batizado com o Espírito Santo não suba porque está desviado do Senhor.
Mas aqueles que são o templo do Espírito Santo, é garantido que vai subir, porque tem um selo. Tem um selo, o selo do Espírito Santo para a nossa redenção. Você está selado, você está selada. Esse selo do Espírito Santo produz algo especial em nossa vida. E às vezes eu quero até comparar esse selo com o sangue dos umbrais das portas dos hebreus lá no Egito, quando iria passar o anjo da morte pelo Egito, onde ceifaria a vida dos primogênitos. Mas na casa de algum primogênito, onde houvesse um selo, onde houvesse a marca do sangue do Cordeiro, ali não haveria morte. Enquanto na casa que não tem selo, na casa que não tem o selo do sangue, houvesse morte, houvesse tristeza, houvesse perda. Na casa onde houvesse o selo, onde houvesse a marca do sangue do Cordeiro, ali não tem morte, ali não tem tristeza, ali tem vida, ali tem alegria. Você está selada, você está selado. E por você estar selado, da tua casa tem alegria, da tua casa tem prazer, da tua casa tem futuro, da tua casa tem estabilidade, da tua casa tem bênção de Deus, da tua casa tem proteção, da tua casa tem vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Todos os crentes têm o Espírito Santo. O que representa ter o Espírito Santo? O Espírito Santo está em nós de maneira plena. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está ao nosso redor. O Espírito Santo está acima de nós. O Espírito Santo está na nossa retaguarda. O Espírito Santo está na nossa frente. Oh, bendito é o nome do Senhor. E agora, meu amado irmão, minha querida irmã, quais são os benefícios em ser o templo do Espírito Santo? Quais são os benefícios em você ser o templo do Espírito Santo? Iniciando pelas palavras do Senhor Jesus, em uma de suas ministrações, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esta foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Seu Espírito Santo foi enviado por Deus para essa dispensação, então a mensagem é esta: faz com que o cansado seja aliviado, com que os oprimidos também sejam aliviados. O peso do pecado é substituído pelo fardo leve do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu quero que você faça uma reflexão aí no teu coração. Se você é templo do Espírito Santo, por que você vive cansado? Por que você vive cansada? Por que você vive, quem sabe, lamentando? Por que você vive chorando? Por que você vive sem esperança? Se você é templo do Espírito Santo, o Senhor Jesus: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Se você é templo do Espírito Santo, meu amado irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Você não tem o que temer, aleluia. Um certo dia o rei estava preocupado com as ameaças de seus inimigos. Eram muitos os inimigos daquele rei preocupado. Ele foi orar a Deus, convocou a todo o povo para que buscasse a presença de Deus, jejuasse e buscasse ao Senhor. E quando ele estava orando, levanta-se o profeta no meio do povo e disse: escuta aqui, ó rei, eu quero dizer a você e a todo este povo: esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. É bendito é o nome do Senhor, meu amado irmão. Se você tem templo do Espírito Santo, diante de alguma peleja você diz: olha, esta peleja não é minha, Espírito Santo, esta peleja é tua. A peleja que você não consegue vencer, a peleja que você não tem força para vencer, mas o Espírito Santo que está em você vai pelejar por ti. Ele pelejará por ti. Bendito é o nome do Senhor. Foi bem por isso que o rei Davi, depois de ter cometido um pecado, ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. Mas uma das orações mais contundentes que eu vejo da Bíblia foi quando Davi pediu ao Senhor: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Ele valorizou a presença do Espírito Santo, como se dissesse: eu errei, eu pequei, eu cometi uma falha muito grave, Senhor, mas por favor me perdoe.
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Do dia que Davi foi ungido a rei Israel, quando ele recebe a unção, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi sabia da importância em ter o Espírito de Deus, importância em ser templo do Espírito Santo, porque quando ele vai diante do rei, ele vai dizer ao rei Saul, quando se propõe a lutar contra o gigante Golias, ele disse: olha, rei, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, e porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu venci o leão. Porque eu tenho o Espírito de Deus, eu venci o urso. E porque eu tenho o Espírito de Deus, eu vou vencer o Golias também. Olha, como se ele dissesse: eu tenho o Espírito de Deus e não tem inimigo que eu não possa vencer. O Espírito de Deus que está em mim me fará vencer a qualquer inimigo. Não importa o tamanho, não importa o peso, não importa a influência, meu amado irmão, nesta noite. O Espírito Santo fala a mim e a você. O Espírito Santo nos faz ser valentes. O Espírito Santo nos traz coragem. O Espírito Santo nos coloca de pé. O Espírito Santo nos faz vencedor. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Você é templo do Espírito Santo. Não tem inferno que possa com você, não tem pecado que vai te ganhar. Você é templo do Espírito Santo. Você está protegido pelo Senhor. Que o Senhor Deus abençoe e nos guarde, e que jamais percamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque a presença do Espírito Santo é que nos motiva a adorar ao Senhor. Às vezes nós nos pegamos dizendo para o culto, numa pregação: levanta a tua mão e glorifique a Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos, não são os pregadores que nos incentivam a glorificar a Deus, não, mas é o Espírito Santo que está em nós, que nos incentiva a glorificar a Deus. Quem tem o Espírito Santo não se cala, quem tem o Espírito Santo adora, quem tem o Espírito Santo exalta o nome do Senhor, quem tem o Espírito Santo glorifica, quem tem o Espírito Santo glorifica, quem tem o Espírito Santo glorifica, porque a nossa chave que abre o céu e nos aproxima do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor